Bom, pessoal, então, é, boa tarde a todos, né? Mais uma vez aí, feliz ano novo pra gente aí, né? Mas seja mais um ano produtivo para todos nós aí. É, bom, pessoal, então, vamos retomar as nossas aulas aí online, né? Aquela paradinha ali no fim do ano. A gente iniciou, então, uma nova OC, que é de tecnologia mecânica. Por ela ser um C muito, até relativamente extenso aí, isso que deu esse intervalozinho aí, a gente retomar hoje. Vou mostrar, compartilhar a tela aí. Ela, ela vai aqui então foi dia 26 do 12, iniciou e vai até o dia 2 do 2. Então tem as aulas aqui, eu tenho então ela hoje, amanhã e no dia 15, né? Entre o dia 16 e o dia 30, vou entrar em período de férias, né? Mas a plataforma aí continua aberta. E depois lá do dia 30, a partir do dia 3 de fevereiro, né, dia 31 é retorno, dia 3 a gente inicia então uma outra unidade curricular que é Fundamentos de Eletricidade. Essa de tecnologia mecânica, pessoal, ela tem três superações, né? É, duas de 30 pontos e a última de 40 pontos, né? Bom, o que que a gente vê nessa OC? Vamos falar tecnologia mecânica, né? A gente pensa, bom, a mecânica é aquela coisa antiga, né? Que não evolui, não tem nada, não diz nada de novo, né? Nenhuma novidade aí. E que, como diz, é aquilo eternamente, né? A gente sabe que não, né? É tudo na mecânica, né? A gente vai vendo aí as evoluções, né? Então, teve a ideia inicial, né? A parte de mecânica mesmo, principalmente lá com a Revolução Industrial, né? A primeira Revolução Industrial, a máquina a vapor, né? A gente foi vendo, por exemplo, a máquina a vapor evoluindo para máquinas maiores, mais robustas, né, e mais eficientes, e diminuindo ela também, né, ao mesmo tempo que se diminuiu o tamanho, né, e a sua eficiência, né. Hoje, por exemplo, quem pensaria que esses motorzinhos 1.0, como diz, forneceria tanta potência, né, rende tanta potência aí até relativo com relação a uma tecnologia mais antiga, né. E sem falar também, né, pessoal, na questão do material, né. Então, claro, o homem pré-histórico foi fazendo descobertas materiais, dos metais, né, do bronze, do aço, né, foi evoluindo e hoje a gente tem a material, por exemplo, o grafeno, que está sendo um material aí recém descoberto, está sendo aplicado em muitos lugares, né, os polímeros, né, os plásticos, substituindo aí o aço ou outros metais, né. A gente vai vendo, como diz a ciência, né, as descobertas científicas, elas não param, né? Todas as áreas da mecânica não é diferente. Então, o que a gente vai ver aí processos que vão evoluindo, né, vão melhorando e buscando sempre uma eficiência, né? Melhorando algo novo que seja melhor e mais eficaz. É isso que a gente vai ver aí nessa unidade curricular. Bom, pessoal, então de iniciar aí, eu quero passar aí o índio da indústria, logo em seguida a gente inicia. Bom,
Bom, pessoal, então vamos lá, né? E aí, iniciar aí. Bom, hoje, pessoal, eu vou falar, né, de uma área não menos importante, né, da indústria, né, que é a manutenção, né. Antes a manutenção era vista como algo meramente de intervenção, né, você só intervia na máquina quando ela quebrava, né, então na primeira revolução industrial era assim que se pensava, né, então a máquina funcionava até sua exaustão, quebrou, substituía por outra, né, não tinha essa questão de olhar preventivamente, olhar do ponto de vista de produtividade, de retorno financeiro, né? Então era só a máquina produzir e até o seu final fazer uma intervenção corretiva e ponto final, né? Então era assim que acontecia. Então, à medida que foi evoluindo a indústria, né, foi tendo os conceitos de produtividade, de confiabilidade, né? Então a manutenção passou vamos dizer, aquele mero setor isolado da indústria, como o famoso pessoal que resolve tudo, né? O quebra-galho. Não, agora a manutenção também é tão estratégico quanto uma área, tão estratégico quanto qualquer outra área da indústria, né? Então, hoje a manutenção não é visto mais como um gasto, e sim como um investimento, né? Então, por isso que se investe pesado no pessoal da área de manutenção, né? Então, cursos, procedimentos, né? Novas tecnologias de ferramenta, de maquinário, né? Ou seja, um procedimento que você pode fazer agora, daqui a um tempo, ele já pode estar totalmente defasado, ele já pode estar totalmente é, mais improdutivo. Uma mera mudança ali de um procedimento ou de uma tecnologia ali, uma peça menor que seja, né? Então hoje a manutenção, né, pessoal, ela é totalmente estratégica. Então a missão dela é o quê? Garantir a disponibilidade. Então hoje é sinônimo de confiabilidade e disponibilidade, né? Então você vai sempre intervir naquela máquina de modo que ela esteja sempre na maior disponibilidade possível, né? E com a maior confiabilidade, de que ela não vai quebrar nem a curto, médio e longo prazo, né? Então você vai ver que se ela quebrar, que realmente a gente levou ela ao seu máximo ali da sua vida útil, que realmente não tem como aquela máquina produzir mais, ela atingiu o seu máximo ali. Então que hoje a gente vê máquinas até da década de 70, 80, que aplicou então esses conceitos que estão até hoje. Por mais que elas não sejam produtivas comparando com as máquinas atuais, mas elas estão lá
a pleno vapor produzindo, né? Então, ela, como vai aí, a manutenção, então, ela deixou de ser vista como um gasto e me tornou, então, um investimento. Então, quanto mais eu invisto na manutenção, né, mal também o retorno financeiro, não parado das máquinas e aumenta sua confiabilidade de operação. Bom, então, os tipos de manutenção que a gente tem aí, hoje são de 4 tipos, né? Então, a gente tem a chamada corretiva, preventiva, preditiva e produtiva, né? Que é chamada de proativa. E aí, pessoal, tem as bases aí da manutenção, né? Então, o primeiro é a satisfação dos clientes, a gerência participativa, o desenvolvimento humano, né? A constância de propósito, desenvolvimento contínuo, gerenciamento dos processos, né? Delegação, disseminação das informações, garantia da qualidade, não aceitação do erro, né? Então, dá espaço aí para manutenção, né? Bom, a manutenção, pessoal, é, do ponto de vista aí produtivo, né, começou então a ser utilizado no Japão e nos Estados Unidos aí na década de 70 e 80, né? E no Brasil, né, principalmente nessa parte de qualidade, né? Então, que nem, no entanto, a manutenção já se aplicava. São os conceitos da qualidade, né? Então, certificação ISO, né? Quando se fala que uma marca tem uma certificação ISO, é porque realmente ela tem procedimentos padronizados, ela segue à risca ali esses padrões de qualidade. No Brasil, isso foi adotado a partir de 90, né, dos anos 90, né, onde se adotou a ISO 9000, né, que a gente tem aqui no Brasil, pelo governo federal do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Então aí, pessoal, a gente tem um estudo de caso, vamos dar uma lida aí, né? Então a empresa A, ela possui 22 anos no mercado têxtil, fornecendo então produtos diversos para 14 estados do Brasil. Contudo, há pouco menos de um ano, uma empresa internacional também de segmento têxtil abriu uma sede no Brasil, qual chamaremos de empresa B. João, presidente da empresa A, acredita que isso não será problema, pois eles possuem tanto tempo no mercado que será difícil um concorrente o tirar do páreo. A empresa A conta com o mesmo maquinário há 22 anos. Os únicos planos de manutenção existentes são de manutenção corretiva, né, e preventiva. Sua equipe é formada por um quadro de técnicos e operadores preparados para intervir na máquina após a sua parada, e um quadro de operadores para fazer a lubrificação periódica das máquinas, respectivamente. Já a nova empresa B conta com um maquinário novinho e um plano de manutenção elaborado por uma equipe especializada em manutenção, cujo quadro de colaboradores conta com engenheiros técnicos e operadores ou mantenedores qualificados. Após 2 anos de operação, a empresa B conseguiu atingir uma produção 300% superior à empresa A, fornecendo seus produtos então para 22 estados do Brasil e até atendendo a 3 países vizinhos, como Chile, Argentina e Venezuela. Então, após 5 anos de operação da empresa B, a empresa do presidente João fecha suas portas por desqualificação no mercado nacional diante dos consumidores. Então, isso, pessoal, isso aí acontece bastante, né, em várias áreas, né? Aqui está dando o exemplo do ramo têxtil, mas isso aí é todo em qualquer área. Se a empresa ela fica parada, ela não se inova, não introduz novos métodos, ela não muda ali sua mentalidade ali, né, sua filosofia, o que que acontece? Ela tende a quebrar isso a longo prazo, né? Então, isso é o que mais acontece. Chega um concorrente, aplica esses novos conceitos, né? Tem, por exemplo, equipe de manutenção já robusta, com engenheiros técnicos especializados, né? Então, ou seja, a qualificação também é importante, esse acompanhamento da evolução, né? Que eles nunca ficar parados, né? Sempre estar à busca de novas soluções, de novos métodos, né? Essa inovação, ela se faz necessário, né? E isso faz parte da evolução, né? Isso faz com que, então, as empresas se mexam, né? E fiquem paradas. E isso é o mercado competitivo. A gente tem que pensar nisso, né? Como indústria, a indústria não pode ficar, eu já tenho a minha clientela fidelizada, então não preciso fazer mais nada, não preciso de agir em absolutamente nada. E esse público aqui é fiel, posso colocar o preço que for, eles não vão deixar de consumir a minha marca. Pelo contrário, pode ser, né, que eles experimentem aí novos players de mercado que ofereçam uma coisa até melhor por um preço menor, um produto melhor com um preço menor, porque isso
Esse é o objetivo aí, né, da indústria, te oferecer produtos melhores a um custo menor, né? Então, né, pessoal, por exemplo, a gente vê aí, né, com os carros, né? Por exemplo, quem diria que um carro chinês hoje, né, principalmente questão de design ali e venda, né, ia ser tão importante hoje, né? A gente vê aí as marcas chinesas aí entrando no mercado e sendo uma boa opção às marcas tradicionais, né? Então, isso aí vale para toda e qualquer área industrial. Bom, sobre os tipos de manutenção, pessoal, a gente tem aí a manutenção corretiva, né, iniciar por ela. Ela é aquela tipo de manutenção foi concebida aí antes da Segunda Guerra, né? Então, como eu falei, né, nas primeiras revoluções industriais não tinha essa preocupação com a integridade das máquinas e dos operadores. Então, colocava-se a máquina a operar a exaustão até a sua quebra, até ela não ser mais útil, né? Então, não se preocupava, quanto tempo de vida útil? Vai fazendo ela operar ali, vai fazendo a produção até ela estourar mesmo uma peça, ou a máquina mesmo, né? Eles nem, não tinha nem essa noção da manutenção, né? Então, essa manutenção, pessoal, era feita apenas para corrigir, então, uma falha existente. Por isso que chama de corretivo, apenas para corrigir um erro, uma falha. E a ação de corrigir, né, ela poderia ser feita de duas formas, ou de forma programada ou não programada, né? Então, na programada, né, a equipe de manutenção, ela programa uma data ou hora específica para fazer o acerto da máquina defeituosa, e colocá-la para operar novamente em perfeitas condições de trabalho. Então, ela escolhe o melhor momento para fazer a correção da máquina, onde, por vezes, o momento determinado de tratamento de outras máquinas, também aguardando manutenção para que sejam todas feitas ao mesmo tempo. Então, tem alguns tipos de componentes de máquina, pessoal, e, por exemplo, mesmo você agir primitivamente não compensa, porque por ser um componente barato ou por ela não ser tão crítica ali, ou seja, não vai afetar o funcionamento todo da máquina, você pode já programar ali uma troca, sabendo que ela já vai falhar ali mais ou menos naquele momento. Isso é quase que uma preventiva, né? E a não programada, né? A equipe de manutenção ela vai realizar a correção, ou seja, o conserto da máquina logo quando a falha aparece. É quando realmente a máquina falha geral, né? Aí não vai ter como, é não programada, é um imprevisto, né? Então, nessa política de manutenção, a gerência não se preocupa com o técnico mecânico, você está alocado em outro serviço, né? Não apagar incêndio. Então, opa, tem uma máquina ali, ela é crítica, então tem que ser feita primeiro. Então, larga tudo que estiver fazendo e vá lá para aquela máquina acudir ela, né? Então, o importante é que a máquina defeituosa seja consertada para que retome, então, sua operação. Por sua vez, né, do ponto de vista financeiro, esse é o tipo de manutenção que tem maior custo, né? Uma vez que é totalmente imprevisível, né? Então, não tem como você se programar, por exemplo, para pegar um sobressalente, encomendar, sabe que tem que fabricar, custo de logística, então tem que encomendar, quanto dia vai chegar, então vai impactar na produção, fora o custo também, né? Então impacta vamos dizer, em dois pontos críticos dentro de uma área produtiva, que é o custo e impacto de produtividade. Bom, então a empresa disponibilizando treinamento e a melhor disposição, né, espera que o mecânico realize então a manutenção no menor tempo possível, já que é corretivo. Então, o meu colaborador ele tem que ser capaz de realizar, né, uma intervenção no menor tempo possível, óbvio, dentro dos procedimentos também de segurança e também orientado pelo fabricante da marca. Bom, então como parametrizar então um melhor tempo, né? Como é que eu vou balizar isso? Como que eu vou usar de parâmetro de comparação? As empresas que são multinacionais, né? Ou até mesmo as do Brasil, que têm filiais, elas procuram trabalhar utilizando o chamado benchmark interno, né? Que é as melhores práticas analisadas, isso tanto nacionalmente quanto internacionalmente. O que que é isso? Quem que é o meu exemplo aqui? Quem que é o exemplo a ser seguido? Tem que achar, bom, aquela empresa ela faz uma intervenção em tanto tempo, né? Isso a gente tem que, claro, comparar uma manutenção de um maquinário igual ou similar, né? A gente não pode, como diz, confundir laranja com limão, né? Então a gente tem que
ver máquinas similares, né? Bom, então, pessoal, o processo, né, esse processo da manutenção, ela perpassa, então, por 5 fases. Então, a gente tem um planejamento, coleta de informações, tanto interna quanto externamente, melhoria do item e melhoria contínua, né? Então, as empresas que aplicam têm que verificar a estrutura física, layout, treinamento de colaborador, tipo de máquina, ferramenta. Então, tudo isso também impacta, né? Então, a estrutura física com todas as instalações tem que estar tudo bem instalado, do ponto de vista para segurança. Layout, né? De forma, então, que as peças ou o deslocamento do meu colaborador seja o menor possível, para ele ganhar tempo, né? Então, pensa, tudo espalhado, tem que pegar ferramenta de um lado, e e o pessoal da manutenção tem que ficar atravessando, pode ser até um risco, né? Então, layout é importante, o treinamento, né, para que o colaborador faça o procedimento da forma adequada em um tempo menor, bem como seus tipos de máquina, ferramentaria, entre outros. Outro tipo de manutenção, pessoal, é a preventiva. Então, ela surgiu quando as empresas começaram a se industrializar e perceberam, então, que as máquinas ela tinham uma tendência em falhar na mesma época. Então, né, considerando que a implantação delas eram feitas no mesmo período. Então, começou, à medida que foi começando a ter máquinas seriadas, né, ou seja, várias máquinas do mesmo tipo, fazem a mesma função, começaram a entender, né, os padrões desses maquinários. Então, eles falhavam na mesma época. Opa, então, foi detectado algo aí que é comum nessas máquinas quando elas falham, né? Então, como prevenir que essas falhas ocorram? Então, por isso que veio a manutenção preventiva. Então, antecipa, né, uma provável falha e faz algum tipo de intervenção antes que ela venha a acontecer, né? Então, por exemplo, manutenção, por exemplo, feita periodicamente, por exemplo, de 6 em 6 meses, né? Um exemplo típico que a gente tem no nosso dia a dia, por exemplo, no carro ou numa moto, né? A cada tantos mil quilômetros você faz uma troca de óleo, faz uma troca de filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, né? Então faz a troca que o fabricante determina, né, e para agir de forma preventiva. Para que fazer isso? Para estar sempre prolongando a vida útil da sua máquina, para que ela não venha a falhar, né? Se você deixa, por exemplo, de trocar o óleo do seu carro, o que que o óleo tende a fazer? Tende a perder viscosidade, ele perde o pH correto, então ele perde sua função, que é lubrificar, proteger as partes mecânicas do carro ali, né? As partes metálicas. Então vai desgastar, seu motor vai ter uma vida útil bem menor. Então, agindo preventivamente, você prolonga a vida útil da sua máquina. Então, cabe à gerência, né, com apoio da equipe técnica, né, estudar então o melhor intervalo de período em determinado tipo de serviço de produção, do histórico das máquinas, do acompanhamento das máquinas pela equipe técnica e do valor de caixa, né, que a empresa possui, né. Então, a preventiva, de uma certa forma, poxa, mas você vai fazer a troca periodicamente, mas aquela peça está nova, de uma certa forma você está prevenindo que ela venha quebrar a qualquer momento. Mas, porém, ela vai implicar um custo maior, uma vez que, então, será que eu posso aumentar a frequência ou diminuir a frequência de troca? Ou, dependendo, eu vou ter que aumentar porque essa peça está desgastando muito rápido, né? Então, isso vai implicar em custos até maiores, dependendo aí, eh, da prevenção, né? Bom, aí tem um outro exemplo aí, né, pessoal? A empresa, então, Maurício Fugaz Limitada, é uma empresa localizada em Santos e é responsável pelo armazenamento e distribuição de gás liquefeito de petróleo. A empresa conta com inúmeras bombas industriais para transporte do gás através das linhas de distribuição. Em uma das paradas de manutenção preventiva periódica realizada pela empresa, ela, como sempre, terceirizou de serviço. Contudo, a antiga prestadora de serviço de manutenção interrompeu suas atividades em Santos, fazendo com que a Maurício Fugaz Limitada tivesse que contratar uma nova empresa que realizasse o mesmo serviço, ou seja, a manutenção preventiva das bombas industriais. Então, após a empresa terceirizada realizar a manutenção das bombas na sua sede, ela as trouxe novamente para Maurício Fugaz, fez a montagem das bombas e iniciou o acompanhamento da partida das máquinas, para que a empresa voltasse a distribuir o GLP.
Então, após 6 horas de operação, 60% das máquinas já apresentavam vazamento de gás ou vibração acima do aceitável, sendo que desses 60%, metade não apresentava nenhuma anormalidade antes da parada de manutenção. A equipe de manutenção da Maurício e a equipe de manutenção da empresa terceirizada se reuniram para analisarem um caso. Foi verificado que, apesar da empresa terceirizada ser especializada em manutenção de máquinas rotativas, ela não conhecia o comportamento de operação das bombas industriais da Maurício Fugaz. Ou seja, a empresa terceirizada deveria ter feito um levantamento do histórico das máquinas e conversado com os operadores e técnicos sobre o funcionamento das bombas, pois são eles que operam com essas máquinas no dia a dia e são eles os profissionais que mais a conhecem. Também, pessoal, através desse exemplo também a gente vê uma coisa que é bem comum. Essa questão, por exemplo, quando você terceiriza a manutenção, né? Então, aquele operador que está ali no dia a dia, geralmente ele é ignorado. Então, é, que nada melhor do que aquele operador que está convivendo com aquela máquina diariamente saber melhor, né? Então, igual no caso, por exemplo, de filhos, né? Por exemplo, quem conhece melhor você mesmo ali, por exemplo, o seu pai ou sua mãe, né? Sabe ali como você é e vai pedir para alguém fazer algo lá, uma intervenção, sendo que o seu pai você conhece melhor, né? Então você vai pedir para um terceiro, né? Alguma coisa relativa à sua, colocando esse lado pessoal, por exemplo, uma característica de personalidade ou algo do tipo, né? Sendo que uma pessoa, um terceiro, nem uma pessoa mal te conhece, né? E aí? Mesma coisa no maquinário, né? Então, você vai terceirizar, é uma equipe terceira que vai ver o caso ali, vai olhar por cima, mais ou menos, talvez vai fazer uma tomada de decisão que pode ser boa no primeiro princípio, mas que depois pode ver a longo prazo que refletiu não ser adequado, né? Ou seja, vai ter problemas aí até arredondar ali o processo, né? Até ter essa atitude de chamar ali o pessoal que opera a máquina, falar como acontece, né? Se fizesse isso antes, né, já teria o processo já redondo, não teria esses percalços, né? Então, é sempre bom, principalmente quando se trata de terceirização, né? Consultar o pessoal que está envolvido mais diretamente ali, né? O outro tipo de manutenção, pessoal, é a preditiva. A preditiva, né, ela é um avanço considerável na história da manutenção. Então, ela é considerada uma manutenção que leva a máquina a operar no tempo máximo, ou seja, se na preventiva a gente trocava ali ela já a peça com acerto, o limite ali que ela poderia até, vamos dizer, extrapolar um pouco mais de sua vida útil, aqui você leva a vida útil da sua peça ao máximo, porque você consegue prever o momento que ela vai falhar, né? Então, como é que isso acontece? Então, eu preciso de ter alguns parâmetros de leitura, né? Então, para fazer gráficos, operações matemáticas, né? Então, para fazer uma análise de vibração, através de uma análise de vibração, eu consigo verificar se uma peça, cara, ela está com a sua vida útil ou não, se está na hora dela ser trocada ou não, temperatura, pressão. Então, são variáveis que eu preciso saber é, seus parâmetros de projeto para poder fazer tomar as devidas decisões aí, né? Para então verificar se aquela peça está ou não dentro da sua vida útil pré-determinada. Bom, então, né, pessoal, a gente sabe que a máquina, quando ela é projetada, ela tem sua vida útil ali, né? Desde o projeto até o momento que inicia a operação. Então, para cada objetivo, né, o projetista, juntamente com sua equipe, verifica, por exemplo, a temperatura que a máquina está submetida e por isso seleciona um material que suporte essa variável de processo. Outro exemplo é quando o projetista observa a pressão de trabalho que essa máquina vai ser submetida. Também calcula a estrutura física para que não venha a apresentar danos, né? Ou seja, então eu tenho que saber todas as variáveis do processo, desde o seu projeto mesmo, ali, num croquis mesmo. Então, com isso eu conheço a fundo ali o meu conjunto, né? O meu maquinário. Então, com isso, eu posso fazer previsões dessa máquina, em que momento determinada peça pode ser trocada, né? Que variável ela é crítica, né? Então, por exemplo, é a temperatura, é pressão, é vibração, né? Então, a partir dessa variável, eu faço, então,
estudos em cima dela para saber, ó, essa máquina aqui vai ter tantas mil horas de uso por causa disso, disso, que a vibração nessa máquina é mais crítica, ou não, a temperatura é mais crítica, não, a pressão é mais crítica, né? Então, para fazer esse monitoramento, eu vou precisar então de instrumentos e equipamentos de medição. Então, entra aí, né, hoje um dos mais importantes áreas que tem na indústria, que é a instrumentação, né, que vai fazer medição e controle, como por exemplo um termopar, que vai verificar a temperatura de trabalho de uma máquina, né? Então, ela fica em uma determinada parte da máquina e eu posso fazer esse monitoramento com um computador ou um equipamento qualquer, né? Então, no momento que, por exemplo, eu verifiquei que a temperatura está acima do normal, eu posso parar a máquina, posso verificar se está tudo ok ali, se está tudo certo, se eu posso intervir ou não na máquina. Então, posso fazer previsões ali que eu preveja que essa máquina possa vir parar ou não e eu posso trocar essa peça ou não. Então, outro exemplo que eu falei também, né, que é muito comum, principalmente em peças rotativas, né, principalmente motor, bomba, que mede o índice de vibração, né? Então, essa máquina vai ter o seu limite máximo de vibração, e isso já é determinado por projeto, pelo fabricante. Não, então, ele sabe que uma vibração acima de tanto, ela é danosa, pode vir a danificar a máquina. Então, isso é contido na literatura, né, através do manual. Então, eu consigo fazer esse monitoramento, né? Então, eu posso estar tá com a vibração acima de operação, né, acima do esperado, não vou deixar a máquina vibrar daquele jeito. Então, eu posso parar e verificar, né? Será que tem uma peça que está ali danificada, um rolamento que já está em vias de estourar? Será que o meu eixo está desalinhado, né? Então, eu posso verificar ali, tomar a decisão correta, tudo isso fazendo uma análise da vibração. E essa análise de vibração, né, pessoal, ela, assim, ela também, né, lida com sinais no tempo. Então eu vou aplicar a transformada de Fourier, que pega uma coisa que está no parâmetro do tempo e vai para a frequência, né? Então vai precisar de conhecimentos mais complexos, principalmente na área física e matemática, né? Então, por isso que é uma manutenção em tese mais cara. Porém, o retorno de investimento, principalmente com questão de confiabilidade e disponibilidade, é muito maior, né? O outro exemplo que eu tenho da manutenção preditiva é a análise termográfica, né? Então, onde eu vou verificar a temperatura, né, de superaquecimento de uma máquina, pode ser um motor, né, pode ser um forno, qualquer que seja ali o meu maquinário, né? E eu posso descobrir antecipadamente alguma falta, né? Se tem uma falta de lubrificação, um desgaste, um mau contato, até mesmo um atrito em comum, né? Que atrito gera calor, então ali vai ser detectado pela minha câmara termográfica. Então, eu consigo interromper ali, verificar o que ocorre e fazer as devidas intervenções, caso necessário. Bom, como eu falei, né, pessoal? Então, as empresas que vão aplicar a preditiva, né, na rotina de manutenção, ela aumenta muito a sua vida útil, né? Ou seja, você aumenta a disponibilidade da sua máquina para manter, então, com seus altos índices de qualidade. O investimento, como eu falei, ele é alto, porém, o retorno é justamente com máquina com confiabilidade, disponibilidade e produtos com qualidade lá no final. Então, isso tem reflexos diretos, né? Então, quando você aplica um preditivo, no início pode parecer caro, mas bem provável que o retorno seja muito grande lá no final. Bom, e o outro tipo de manutenção que a gente tem, pessoal, é a chamada manutenção produtiva total, né, que é a TPM, né, que é a Total Product Maintenance, né? Então, ela se originou no Japão, né, que é o Japão que tem muito esse conceito da qualidade, principalmente no pós-guerra, né? E ela baseia, né, nos parâmetros de qualidade para reduzir perdas de produtividade, né? Então, aumentar a segurança da operação, aumentar os índices de satisfação do produto final e, como consequência, aumentar a receita da empresa, ou seja, o lucro gerado pela venda de produtos ou serviços. Se vocês observaram nessa segunda frase aqui, ó, o que se entende nessa manutenção produtiva total? Não é meramente uma intervenção na máquina, mas sim uma integração de todas as áreas da indústria. Então, manutenção, vou para a parte da produção, vou para a parte da qualidade, né, que é controle de qualidade, segurança da operação, então, para o operador e da indústria no geral,
índice de satisfação do produto final, ou seja, estou refletindo lá no meu cliente final, né? Com isso, então, aumento receita, aumento uma boa visibilidade, lucro. Então, tá vendo? Então, reflita as diferentes áreas: financeiro, recursos humanos, segurança de trabalho, produção, produtividade, enfim, tudo, né? Então, de uma certa forma, a gente consegue integrar todas essas áreas dentro da manutenção produtiva total, ou seja, aquele que todos os japoneses entenderam que não é só a manutenção isoladamente, são todos envolvidos na fábrica, são responsáveis direto por melhoria na qualidade e na própria manutenção. Então, por isso que é a manutenção produtiva total, a manutenção voltada não apenas para um conserto de máquina, mas para a produtividade no todo dentro da minha indústria. Então, a TPM ela busca o chamado defeito zero, né? Então, não tem que possuir qualquer falha. Então, para atingir esse defeito zero, ou seja, atingir a perfeição dentro da indústria, né? Isso que a gente chama na indústria de perfeição, claro, não tem como ser 100%, mas a gente pelo menos aproxima do desejado quando a gente transforma a política de todos na empresa, ou seja, mais uma vez, não quase que uma coisa de disciplina cultural mesmo dentro da empresa, né? Então não basta fazer o correto em algumas épocas do ano quando a supervisão está presente. Isso tem que ser da pessoa, cultural, de dentro dela mesmo, né? Então isso extrapola não só dentro da sua equipe ali de manutenção, mas de toda a área, né? Não só da empresa como da sociedade. Bom, e como vocês podem perceber, né, essa manutenção, ela tem alguns pilares aí, né, para chegar na sua excelência, né? Eu vou falar delas aqui agora. Então, o primeiro pilar aí que a gente vai falar do TPM é a manutenção autônoma, né? Então, é o fazer com que o operador seja o dono da máquina, né? Então, o que mais a gente vê na indústria hoje, né, no processo produtivo, é aquele operador daquela máquina, né? Então, nada melhor com que ele seja aquela espécie de dono, né? Então, ele seja responsável pelaquela máquina, que ele consiga, óbvio, não, né, não precisa saber tudo da máquina, aumentar a sua produtividade, não, tem que ter aquela noção e ter aquele mínimo de intervenção que seja, né? Fazer pequenos reparos, fazer alguma coisa de configuração, de alteração ali, né? Então, ele ter um maior conhecimento, uma maior intimidade com a máquina, né? Bom, então, com o objetivo de ter esse profissional que tenha capacidade de operar e realizar a manutenção da máquina, criou então esse conceito da manutenção autônoma, né? Então, a partir desse conceito, o operador ele não é só um operador, ele é um operador mantenedor, né? Que eu falei, como ele realiza essas pequenas intervenções, ele mantém a máquina então sempre no seu estado de perfeitas condições de operação, sempre na maior produtividade, na maior disponibilidade possível, né? Então, só em caso mesmo que é de grandes intervenções e que exige a parada da máquina, vem então toda a equipe da manutenção e faz todas as intervenções, né? Então, como incentivo o trabalhador, né, até por aquela questão da produtividade, já que ele está aumentando sua produtividade, nada melhor do que premiá-lo, né? Então, utiliza então o chamado PL, participação de lucro, né, que estimula os colaboradores a buscar ali o seu crescimento de produção, sua produtividade e faturamento da empresa como consequência, né? Bom, outro pilar da TPM, pessoal, é a manutenção planejada, né? Então, a equipe tem que conhecer e documentar tudo que ocorre com a máquina, para que se crie, então, um histórico individual de cada um, como se fosse um prontuário médico, né? Só que é um prontuário médico da máquina, né? Você cria um histórico ali de tudo que foi feito naquela máquina, por menor que seja a intervenção, se ela trocou um parafuso, apertou um parafuso, tudo isso tem que ser documentado. Então, fazer uma avaliação e levantamento da situação atual da máquina, né? Então, faz um apanhado geral ali, né? Então, faz um inventário da máquina, registra todas as informações dessa máquina em um software. Pode ser um simples editor de texto ou um software integrado de gestão e de manutenção. Tem também o reparo das deteriorações e melhorias dos pontos deficientes, né? Então, é feito pela equipe técnica que se busca reparar então, todas as peças que forem encontradas com defeitos de fábrica ou operacional. E vai se elaborar um estudo para identificar a causa raiz da falha, ou seja, o principal motivo que levou aquela peça a deteriorar ou danificar-se, né, colocando em risco tanto máquina ou equipamento.
A estruturação do controle de informações e dados, né? Então, posterior detecção das falhas é muito importante, né? Pois quando vai registrar e organizar todos os procedimentos feitos na máquina. Então, tudo aquilo que foi feito na máquina vai ser registrado e organizado, né? Registrado de forma cronológica, né? E de forma sequencial, né? Então, baseado também em dados fornecidos pelo fabricante da peça ou equipamento, então a equipe e técnico gerencial vão elaborar uma manutenção planejada para aquela máquina. Então, tudo isso baseado no histórico e no manual do fabricante, né? Então, isso não é só de uma ou de outra fonte. Então, pega as duas fontes e faz a devida manutenção planejada. E com isso, então, estrutura a manutenção preventiva, onde eu elaboro a manutenção, vou determinar o período que vai ser realizada essa preventiva aí, né? Então, sabendo que as peças têm um período de vida útil definida, né? Então, existe o processo chamado de avalanche das peças defeituosas. Então, quando uma peça se degrada, né? Ou seja, como é um conjunto ali, está interligado, uma peça defeituosa vai se propagando em outras e causa, então, um problema geral, né? Então, eu faço uma estruturação de forma que eu previno todo esse problema, não só de uma peça, mas do conjunto como um todo. Também faço estruturação da manutenção preditiva, né? Então, faço, por exemplo, análise de lubrificante também, que é uma outra técnica de preditiva, ensaios não destrutivos, né, para ver a integridade da minha máquina, exame visual, controle de temperatura, pressão, análise de vibração, né? Tudo isso é para melhorar, né, e prolongar a vida útil da máquina. E a avaliação da manutenção planejada, né? Então, essa etapa vai se completar com a avaliação de todos os processos anteriores que a gente viu aqui, para verificar se realmente, né, a redução de custos em paradas, perdas de processo, né, para fazer a melhoria contínua, né? Então, de fato, essas ações aqui refletiram de alguma forma em melhoria de custo de processo, diminuiu, aumentou a confiabilidade da minha máquina, aumentou a disponibilidade, o tempo entre falhas, então, ele aumentou ou diminuiu, né? Ou seja, a frequência com que a máquina quebra, ela aumentou ou diminuiu. Então, com isso eu consigo avaliar isso, né? Bom, outra etapa, o outro pilar da TPM é o de melhorias específicas, né, que elimina então as oito grandes causas que levam à redução de eficiência do meu equipamento. Então perda por falha em equipamento, né, que é o da própria marca, pode ser N motivos, né, defeito fabricante, instalação, perdas por setup e ajuste, ou seja, quando eu vou parametrizar e ajustar da forma errada, perdas, por exemplo, por troca de ferramentas de corte, né? Então, o tempo que perde para fazer a troca, por exemplo, de uma ferramenta de corte para outra. Perdas por acionamento, né? Perdas por pequenas paradas e pequenos períodos de ociosidade, né? Então, aquela parada, mesmo que seja mínima para intervenção, impacta, né? Assim como a máquina parada também impacta, né? Perdas por velocidade, ou seja, quando fala ociosidade pequena parada, a ociosidade, por exemplo, tem uma máquina aqui que ela está agindo, desse processo ela passa para o próximo. E essa máquina, de certa forma, ela ficou ociosa, então eu preciso preencher essa máquina anterior. Então, essa máquina ociosa também gera redução de eficiência. Então, preciso deixar o meu processo mais contínuo possível, ou seja, sempre deixar as máquinas 100% ocupadas, né, para não ter problema de redução de eficiência, né. Então, perdas por defeitos e retrabalhos, né, então, isso geralmente por defeito de fabricação, por um defeito causado por um procedimento errado, ou retrabalho também por procedimentos feitos de forma errônea, né, e as perdas por desligamento, né. Bom, quarto pilar, pessoal, é o de educação e treinamento, né? Então, é, fazer o treinamento, né? Treinar os colaboradores, né? Então, sempre, né, com novos procedimentos, a gente sabe o quão evolui nessa questão, né? Então, o maquinário ali tem uma nova versão que muda uma pecinha, mas que o procedimento muda todo, principalmente com relação à manutenção, à operação. E isso, então, pessoal, é feito, né, para manter sempre os colaboradores vamos dizer, atualizados tanto quanto possível, né, para as melhores intervenções, para tempos menores de intervenção também. O quinto pilar é o da qualidade, né? Então, a verificação da total qualidade do produto final de interesse. Então, verificar se o meu produto final está dentro do especificado em projeto.
né, se está dentro da qualidade que foi proposta em projeto, né, se está desviando ou não, né, se está convergindo ou divergindo daquilo que foi projetado inicialmente. Então, isso é garantido através do perfeito funcionamento das máquinas, né? Então, a máquina bem calibrada, bem instalada, né? Que não tem nenhum fator externo ali que altere sua produtividade. Treinamento específico aos colaboradores, né? Para eles operarem sempre de forma assertiva ali, eficiente. Principalmente controle dos lotes de produto através de medição dimensional, né? Que é a metrologia, né? O controle de metrologia e outros controles que garantem, então, a homogeneidade dos produtos, né, que eles estejam, então, dentro daquilo que foi projetado inicialmente. Bom, o sexto pilar da manutenção produtiva total é o controle inicial, então ele busca também o defeito zero das máquinas, a equipe técnica, então, atua desde a fase de projeto, passando pela fabricação, comissionamento, instalação e startup da máquina, visando aumentar, então, manutenibilidade, bem como minimizar os problemas que ocorrem nesta fase, possibilitando então o atingimento da produção plena, né, logo após o start, né. Então, pessoal, isso a gente fala buscar o defeito zero, mas a gente sabe que isso é impossível, né, a gente maximiza, né, essa busca pelo defeito zero, né. Então, ajuste no projeto, né, a fabricação está dentro do procedimento correto, o comissionamento, a instalação, né, então tudo isso, né, a gente tem que fazer de forma mais assertiva para que essa máquina, por nenhum momento, ela venha a ter um problema, seja por problema da manutenção, seja por problema de comissionamento, seja por problema da fabricação, da fase de projeto. Então, a máquina ser bem cuidada desde a sua fase de concepção até na sua produção final, instalação ali e startup, né? O sétimo pilar é o administrativo, né? Então, integre então a parte administrativa, principalmente naquela parte do desperdício, né? O 5S. E o oitavo pilar, né, é a relação segurança e meio ambiente, né? Então, sempre ter aquela responsabilidade socioambiental, né? Além disso, da segurança, que é muito importante, da segurança do operador, né? Não fazer nada ali que tem que ser produtivo, então vamos sacrificar a segurança do operador. Não, pelo contrário, né? Isso é ruim, você traz uma má imagem para a empresa, né? A indústria fica mal vista no mercado, né? Tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista de segurança, né? Então, o pessoal de segurança do trabalho, eles trabalham de forma contínua aí para não gerar acidente, né? Para evitar ao máximo e para que a empresa seja bem vista, né? A gente sabe que acidentes aí acabam impactando na visão da empresa, né? Não tem como. E para recuperar isso demanda bastante tempo, né? Até que recobre ali aquela credibilidade, né? Que é perdida. Aqui, pessoal, eu vou falar aqui da primeira operação. Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Tá de boa, professor. Oi? Tá de boa. Então, pessoal, vamos ler aqui o primeiro contexto da primeira operação, né? Aqui tá 20 pontos, pessoal, mas pode ignorar isso aqui, ela vale 30, certo? Então, a MSD está passando por um momento de grandes perdas de produção devido às constantes fugas de gás que estão ocorrendo nas bombas industriais. Diante disso, a OSES convocou os mecânicos Moacir e Henrique para resolver esse problema. Então, esses profissionais foram escolhidos porque ambos haviam retornado treinamento sob manutenção focada em qualidade que durou 15 dias no Japão, país de origem dos princípios da qualidade. Eles voltaram com uma visão aperfeiçoada, diferenciada de todo o processo de aplicação dos planos de manutenção nas máquinas e equipamentos. Então, após um mês analisando as bombas industriais que apresentavam vazamento pelo selo mecânico, Moacir e Henrique emitiram um documento identificando e justificando os causadores deste vazamento. Então, foram eles: uma manutenção corretiva feita de forma ineficiente, a manutenção preventiva também ineficiente, uma manutenção preditiva ineficiente, uma manutenção produtiva total sem aplicabilidade. Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês viram então que a bomba apresenta um vazamento pelo selo mecânico, né?
Então, ali, ó, eles verificaram que tem um problema tanto de manutenção corretiva ineficiente, quanto de preventiva ineficiente, quanto de preditivo ineficiente e de manutenção produtiva total sem aplicabilidade. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão justificar tecnicamente por que que teve esse vazamento, por que que teve uma manutenção corretiva ineficiente. Então, o que que aconteceu na manutenção corretiva que ela não foi suficiente para impedir, por exemplo, esse vazamento pelo selo mecânico. Além disso, a manutenção da mesma forma preventiva, o que que ela também não foi suficiente para evitar esse vazamento, assim como a preditiva e a produtiva total sem aplicabilidade, né? Ou seja, se a manutenção produtiva total tivesse sido aplicada, de fato, talvez também esse problema do selo mecânico, né, o vazamento pelo selo mecânico, não seria, não estaria ocorrendo. Então, vocês vão fazer a justificativa. Vocês podem estar baseando na aula que eu li aqui também, e outras vocês podem vir pelo conteúdo do curso aqui, ó, na apostila. E dá uma aprofundada aí, pessoal, dá uma lida aí no capítulo, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, nessa capítulo 5 aqui, certo? Vocês podem fazer a leitura aqui do capítulo 5, da página 65 até a página 78, 80, eu acho. Esse capítulo 5 vocês podem fazer a leitura, que vocês conseguem embasar e responder aí corretamente a superação. Ok, pessoal? E então, alguma dúvida, questionamento? Certinho. Então, pessoal, bom, Não, certinho, professor. então, pessoal, vou finalizar aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Então, isso eu vou desejar a todos aí. Então, uma boa tarde, Professor, fiquem com Deus. Pode falar. depois, se você for colocar um substituto, você vai colocar as aulas lá? Se for ter aula, Eu, depois. dependendo, eu gravo e deixo disponibilizado lá, Beleza, então. certinho? Aí, Aí eu aviso vocês pelo falou. grupo. Ok, pessoal? Bom, então é isso aí. Então todos com Deus aí. Até amanhã. Até amanhã, professor. Até Com amanhã. Deus. Tchau, tchau. Tchau.